E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente está aqui para tratar de um assunto, ainda falando sobre a advocacia criminal na prática, né, especialmente sobre a produção da prova no processo penal. Há alguns vídeos atrás aí, também tem um artigo no nosso site falando sobre um tema, uma situação real que aconteceu comigo num dos processos que eu atuo aqui no escritório. Com relação ao prazo para o assistente de acusação a rolar a testemunha, né? Então, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também o link do artigo no site para você acessar. Mas, de forma bem resumida, o assistente de acusação, ele prestou rol de testemunha alguns dias antes da audiência de instrução. E, nesse momento, eu impugnei esse rol de testemunhas, porque o assistente de acusação, segundo a jurisprudência do STJ, eles têm até a apresentação da resposta à acusação pela defesa para rolar as testemunhas de acusação complementares ao rol do Ministério Público. Então, apresentada a resposta à acusação, não cabe mais a apresentação desse rol de testemunhas complementar pelo assistente de acusação, né? Então, esse foi o ponto, levantei em audiência e o juiz indeferiu esse rol de testemunha. Mas o que aconteceu agora? Esse sistema de acusação, ele pegou essas testemunhas, duas ou três, agora eu não me recordo muito bem se são três ou duas, mas pelo menos duas testemunhas, pegou o que elas teriam para falar contra o meu cliente, o acusado no processo, por declaração, feita no tabelionato de notas e protestos, né, uma declaração pública, então, e fez a juntada no processo dessas declarações. Então, a dúvida que surge é essa juntada de testemunho, entre aspas, oitiva, essa juntada dessa prova documental, que é a declaração das testemunhas de acusação no processo, ela é válida, ela não é válida? Qual é a relevância jurídica disso num processo penal, num processo criminal? Então, o ponto principal pensando nisso, né, foi juntado esse documento, essas duas declarações, o juiz me intimou, o magistrado me intimou para me manifestar sobre sobre essas declarações. Eu também fiz a impugnação, né, pelos fundamentos que eu vou comentar aqui no vídeo, e também destacando que essa oitiva dessas pessoas ela já foi indeferida pelo magistrado durante a instrução. Então, o advogado ali tentou de dar um jeitinho, né, para que essas pessoas elas fossem, de certa forma ouvidas e consideradas em uma possível decisão. Eu também apresentei impugnação com relação a isso. Mas já agora, fazer uma breve pausa aqui no vídeo, né, caso você ainda não conheça o nosso site que eu acabei de citar aqui, é importante sim você dar uma olhada lá, é www.luisflores.com.br. Lá tento toda semana publicar algum artigo, algum comentário sobre decisão, algo que ajude você aí na advocacia criminal. Então, se você não conhece, acessa lá, vai ser muito importante para você na sua jornada. Então, voltando a essa ideia que a gente está falando, né, da juntada dessa declaração aí, eu fiz essa impugnação, inicialmente, né, falando que essas testemunhas elas já foi indeferida a oitiva delas na audiência de instrução e julgamento. Aliado a isso, eu fiz uma fundamentação no sentido de que não seria admitida essa prova, justamente por violação ao que diz o artigo, deixa eu achar aqui, 155, né, do Código de Processo Penal, em que ele diz o seguinte, deixa eu achar aqui, o artigo 155 do Código de Processo Penal diz o seguinte, né, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos formativos escolhidos na investigação, salvadas as provas cautelares e não repetíveis e as antecipadas. Então, o ponto principal aqui que esse artigo traz o artigo 155 do Código de Processo Penal, e o principal fundamento dessa nossa impugnação é isso, que a prova ela deve ser produzida em contraditório judicial. Então, obviamente, essa prova ela foi uma declaração unilateral que foi apresentada pelo assistente de acusação. Então, ela não foi produzida através do contraditório judicial. E provavelmente esse assistente de acusação ele deve ter redigido o que era interessante, o que não era, né? Então, não foi algo que foi espontaneamente feito pelas pessoas. Então, provavelmente ele redigiu o que seria importante para o processo,
pediu para que as pessoas levassem até o tabelionato, e lá o tabelionato redigiu essa declaração. Então, no meu ver, por esse ponto, né, por ela não ter sido produzida no contraditório judicial, essa prova ela não é admitida, essa declaração, essa prova documental, ela não é admitida no processo com um fim de condenar alguém. Esse é o principal ponto, o principal fundamento, porque além de ter sido violado esse direito, né, do contraditório, do acusado, porque na audiência de instrução de julgamento ele podia, né, fazer perguntas, ele podia fazer as suas perguntas, essas testemunhas elas podiam ser contraditadas, então uma série de coisas que poderiam acontecer que foram com a juntada desse documento, dessa prova documental, dessas declarações que foram tiradas do acusado, né? Então, ocorreu uma violação ao devido processo legal. Essa foi a fundamentação que nós utilizamos aqui. E não, mas, infelizmente, né, nós fizemos essa fundamentação, pedimos o desentranhamento dessa prova, porque ela se tornou uma prova ilícita, né, já que ela não foi produzida de acordo com o que determina a legislação, e o magistrado negou. Ele disse que ele daria o valor para essa prova no momento da sentença, ia considerar, não ia, né? Enfim, e negou a desentranhamento, a declaração de licitude dessa prova e o consequente desentranhamento dessas provas, né? No meu ver, também, mais uma decisão ilegal, né? Então, daí ele manifestou isso, depois abriu prazo para alegações finais. Nas alegações finais, eu fiz um novo requerimento de licitude dessa prova, né? Não pode, as questões de licitude de prova, de nulidade, a gente tem que sempre alegar, né? Para justamente não ocorrer o risco de dizer que houve uma preclusão, né? Então, nas alegações finais, eu fiz um novo requerimento, pedindo a licitude, a declaração de licitude dessa prova, e consequente desentranhamento do processo, né? E agora, com esse processo, até que hoje ele está concluso para julgamento, né? Então, obviamente, o juiz ele não vai, né? Ele já deu a decisão, então ele provavelmente vai manter essa decisão do jeito que está e vai ser o fundamento que a gente vai utilizar depois, se ele utilizar essas declarações como meio de prova para condenar, por exemplo, né? Nós vamos levantar essa matéria também no recurso de apelação e também vamos daí, né? Para as instâncias superiores também tentar um recurso especial e tudo mais nesse sentido, caso o cliente ele seja condenado, com base e essas declarações elas sejam utilizadas de alguma forma para fundamentar o convencimento do magistrado pela condenação. Né? Então, esse é o ponto principal. A consequência, né? Escrevi um artigo também sobre o tema, vai ser publicado conjuntamente no site. A consequência dessa juntada, dessa declaração é justamente essa. A prova ela passa a ser uma prova ilícita e, consequentemente, ela deve ser desentranhada do processo. Ela não pode ser utilizada como meio de prova. Né? Então, esse é o principal fundamento aqui da nossa impugnação com base nessa prova, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo da semana. Então, basicamente, é isso, né? Então, a declaração unilateral ela não pode ser utilizada como prova de acusação, prova para condenar o acusado, justamente por isso, né? Que ela não é produzida conforme determina a legislação. Ela passa a ser, né? Uma prova ilícita e não deve existir processo. Então, esse é o ponto principal. E, além disso, né, pessoal, então é importante ficar atento a essas questões aí, se é aceita, né, se for aceita pelo juiz, pelos nossos tribunais, abre um perigoso precedente para a defesa em si, para as pessoas que estão respondendo algum tipo de processo. Então, é importante ficar atento a essa questão. Então, além de você visitar nosso site também, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, inscreva-se, é muito importante, deixe o seu comentário aqui, o que você achou, trocar uma ideia, vamos aprender e estudar processo penal, advocacia criminal de forma conjunta. Espero que você tenha gostado aí. Até o próximo vídeo.